Alô? Todos me ouvem? Todos me ouvem? Sim, porque ali está mexendo, né? Bem, bom dia a todos. Vamos dar início à no nosso último dia de atividade da Semana Universitária. E nós estamos aqui com o professor Diego Guedes, infectologista, professor da nossa instituição, também do Serviço de Doenças Infecto-Contagiosas e Parasitárias. Vários de vocês, alunos que estiverem aí, talvez alguns já tenham passado por ele, outros não, que vai nos agraciar com uma atualização em antibiótico terapia. De imediato, eu vou passar a palavra para ele para a gente ganhar tempo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado, professora, pela apresentação. Pois, vamos começar então, já está na hora. Eu vou passar aqui o primeiro slide. Então, a ideia aqui é conversar um pouco com vocês sobre essas atualizações. Então, não só o antibiótico em si, né, a medicação em si, mas também alguns pontos gerais que a gente na infectologia preza muito pelo uso racional do antibiótico. Então, a gente tem um tesouro, né, em nossas mãos, que são os antibióticos, mas que a gente, por diversos motivos, a gente vem perdendo essas poderosas ferramentas para as resistências bacterianas. Então, globalmente, a gente tem um cenário muito ruim de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de mortes anuais causadas por bactérias, infecções por bactérias multiresistentes. E essas infecções por bactérias resistentes, elas são classificadas como ameaças globais e está listada entre as 10 maiores pela OMS e pelo CDC. Então, algumas dessas bactérias que a gente já conhece, infelizmente, bem, aqui no nosso serviço, por exemplo, a Acinetobacter, Klebsiella, a famosa KPC, né? E a E. coli também resistente, a gente tem impactos significativos, tanto em custos para o hospital, custos para a saúde pública, mas também, obviamente, custos individuais de saúde, como mortes ou infecções muito graves que levam tempo para serem tratadas. Então, a resistência bacteriana, esse surgimento de organismos multiresistentes tem representado como um desafio global na medicina moderna desde a descoberta dos antibióticos. A resistência a esses antibióticos, ela ocorre naturalmente, isso é fato. Então, desde o primeiro surgimento da penicilina, pouco tempo depois já tinha resistência. Então, as bactérias são seres vivos que elas têm também a resposta natural, né? Então, isso coloca a gente, né, a humanidade em perigo. A gente fala também da crise climática, mas também tem uma crise importante sobre as infecções multiresistentes. Então, já em 2014, né, quase 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, a OMS já tinha emitido um documento sobre a expansão dessas infecções por patógenos multiresistentes, que a gente estaria caminhando para essa era chamada pós-antibiótica. A gente tinha pré-antibiótica, né, até o começo do século XX, quando a gente não tinha nada para tratar. Começou a era antibiótica, já nos anos 30, 40, e de lá para cá a gente vem tendo um ritmo maior de resistência sendo criada do que de produção de antibióticos novos. Então, o uso racional é importantíssimo. Então, alguém falou. E a OMS ela tem uma lista de patógenos que são as ameaças à saúde pública que eles colocam como prioridades. Né? Então, prioridade 1 é o crítico, que são os enterobacteriales resistentes ao carbapenêmicos. A gente tem aqui também, né, o Acinetobacter baumannii, por exemplo, resistente a carbapenêmicos. A própria tuberculose também, que vem cada vez mais tendo resistência à rifampicina. É uma coisa que eu via pouco quando era residente aqui há alguns anos atrás, e recentemente a gente vem tendo, claro que não teve um estudo específico aqui no serviço, mas de visualização de casos com resistência à rifampicina, por exemplo. Então, isso vem aumentando nesse período. Também, em relação à prioridade alta, Salmonella typhi, que é resistente a quinolonas, por exemplo, que é um tratamento padrão para elas, mas algumas vêm apresentando já resistência, Shigella, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa também resistente a carbapenêmicos, a gente vem tendo esse aumento no mundo inteiro. Também a Neisseria gonorrhea, por exemplo, algumas ISTs ou a própria meningite já sendo resistente à cefalosporina de terceira geração. A gente sempre usa aqui
no Brasil, para meningite, é ceftriaxona, por exemplo, que é uma cefalosporina terceira geração. Mas em alguns cantos do mundo já vem apresentando essa resistência. Isso é uma preocupação, né? Porque é uma doença muito grave. Então, e o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que já é, infelizmente, até bem conhecido da gente, o MRSA, né? O famoso MRSA, que é o Staphylococcus resistente. E em relação à prioridade média, são os Streptococcus do grupo A, Streptococcus pneumoniae também, que já tem resistência a macrolídeo, então é bem comum a gente ver, né, de prescrição, tô com uma pneumonia comunitária, prescreve azitromicina, pois em alguns lugares já não funciona mais, então isso é importante de ser lembrado. Então, quais seriam as razões para esse cenário de resistência a antibiótico? Então, primeira coisa, uso inadequado de antimicrobianos. Isso vai desde nossa prática diária nos hospitais até ao final, né, assim, o uso do próprio paciente. Lembrando a gente, de fato, tem essa preocupação do uso correto, e aí passa por venda sem prescrição, que já vem sendo combatida já recentemente, mas prescrições adequadas, tempo de prescrição adequada, mas lembrar que o paciente, muitas vezes, ele acaba sendo vítima de outros motivos, assim, de falta de educação formal, muitas vezes, ou de má orientação do próprio profissional médico. Então, tem esse cuidado também de não culpabilizar no final aquela pessoa que, muitas vezes, acaba sendo a vítima também, nesse sistema todo de saúde, que às vezes ele fica a par do sistema, que é o que a gente comenta muito na questão do letramento em saúde também, né? Que aí faz parte também de a pessoa receber informação e você ter o cuidado de saber se ela de fato entendeu, se captou aquela informação e deixar o canal aberto para dúvidas também, para melhorar esse uso dos antibióticos. O uso na agropecuária também é gritante, assim, eu vou ter que comentar também no slide. Falha no controle, que é o que a gente falou, né, também, não só a prescrição inadequada, mas também o uso, a compra dele, algumas farmácias vendem também ainda sem controle do antibiótico, e a falta de novos fármacos, esse também é um problema. Tem algum problema na apresentação aqui? Não está aparecendo as coisas. Não, mas é porque tinha umas imagens aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e abrir o PDF, porque acho que é mais garantido. Um momento, desculpe. Deixa eu só... Tá. Tá, eu vou continuar aqui. Desculpem por esse problema. Deixa eu passar o próximo aqui. Então, em relação a esse problema dos antibióticos da resistência, a OMS já tem, a ONU, a OMS já tem um comunicado sobre essa epidemia, que eles colocam entre aspas, matará mais gente do que o câncer se não for evitada.
Eles calculam, a gente viu que tem cerca de 1 milhão de pessoas que morrem por bactérias multiresistentes, e tem essa informação, essa previsão, claro que se não tiver nada, nenhuma intervenção sendo feita, de até mais de 10 milhões de pessoas morrerem até 2050 por conta de bactérias multiresistentes. E ele coloca, né, como um problema urgente e muito grave em relação à saúde pública. Caramba, tá tudo horrível aqui. Bom, vou passando aqui. Tem esse documento recente do Lancet falando sobre essa carga, né, de bactéria muito resistente, como vem avançando nos últimos anos. E eles fizeram essa apanhada de 90 a 2021. Você vê que nessa primeira parte aqui, ela é dos anos 90, quando tinha ainda, esse mais azulzinho aqui são poucas mortes, mortalidade baixa por bactéria resistente, por exemplo, aqui no Brasil. Ele continua aqui em 2021 com B, e aqui a previsão para 2050 seria uma mortalidade bem mais alta, mas acompanhando no mundo todo também. Então, é um problema que a gente tem que enfrentar também desde agora, pensando já nessas complicações a longo prazo. Nesse próprio documento, ele já falava também em relação à mortalidade, a comparação por idade aqui, né? Então, essas barrazinhas azuis são em 2021 e é verde em 1990, como houve também, principalmente entre adultos e idosos, aumento da mortalidade, tanto atribuída como associada às bactérias multiresistentes. Também na agricultura, como eu falei, na agropecuária, a própria Anvisa ela tem documentos que falam isso, a OMS já fala uso racional, só que sempre falam assim, usar menos, usar de forma racional. O problema é a fiscalização em relação a esse uso de antibióticos. Então, alguns, inclusive, são utilizados como acelerador de crescimento, promotores de crescimento, e a gente tem que, aqui no Brasil não é diferente, inclusive é um pouco maior, algumas publicações falam, e 70% a 80% dos antibióticos consumidos no mundo são destinados ao uso em animais. Então, não são antibióticos desconhecidos, não. A boa parte deles, inclusive 31 deles, são de importância médica, como a ampicilina, as cefalosporinas de maneira geral, penicilinas. Então, assim, são medicamentos que a gente utiliza na prática, mas que a gente sempre tem essa ideia, né, que o hospital, as pessoas, a gente utiliza de forma adequada, beleza, mas boa parte desse uso está sendo destinado na agropecuária e não existe um controle maior sobre isso. E em relação à resistência, como eu falei, a gente tem a penicilina já desde 1940, mas que já em 42 já começava a ter bactérias resistentes. Então, assim, a gente tem, de fato, uma boa parte de medicamentos sendo produzidos desde então, só que depois de 2015, 2020, teve uma queda em relação a antibióticos novos. E, por outro lado, sempre as bactérias criando resistência, não só criando ela especificamente em cada espécie, mas compartilhando resistência, que é um dos mecanismos também de criação, que é compartilhamento de material genético entre bactérias, inclusive de outras espécies, e eles compartilham plasmídeos, genes de resistência, que isso também é um problema em relação a esse controle. E um outro ponto em relação à antibiótico terapia é o conceito também de saúde única, ou saúde One Health, que a gente coloca como uma abordagem integrada em relação a essa conexão. É um conceito antigo, é aquela coisa que se fala mais, até brinco assim, né? É falar o básico, que assim, se a gente está num ambiente saudável, a gente também tende a estar saudável. Então, a ideia é que existe essa conexão entre a saúde humana, a saúde animal, que não deixa de ser humano, não deixa de ser animal também, né? Mas o humano, os outros animais, os vegetais e o ambiente como um todo, e aí trazendo soluções sustentáveis e integradas para promover a saúde desses seres vivos naquele ambiente. E pensando em antibiótico terapia, a gente lembra que existe uma cadeia muito grande em relação a como essas bactérias resistentes chegam até a gente. Então, não só dentro do ambiente hospitalar, que a gente tem essa pressão que a gente fala, né, o uso de antibióticos com pessoas que já estão fragilizadas, são invadidas, né, tem catéter, tem outras sondas, tem várias coisas. Isso já predispõe à formação de bactérias multiresistentes, mas a partir daí também tem a questão de levar para casa,
Tem a agropecuária também, como eu falei, que tanto tem esse link com as nossas casas, por exemplo, quando a gente tem esse contato, mas também com o ambiente. Então, é um complexo, de fato, importante, pensando em saúde global. Então, por isso que o papel também, não só da medicina, mas também da farmacologia, da farmácia, da veterinária, nesse intuito de tentar reduzir ao máximo o impacto da bactéria resistente. Então, pensando aqui nessa abordagem, a gente avalia, por exemplo, problemas com a saúde humana e saúde animal, a relação de transmissão entre espécies, seja de patógenos, seja de bactérias resistentes. Então, a gente pensando numa saúde humana degradada, um ambiente também degradado, e uma saúde animal degradada, a questão da resistência bacteriana, ela vem associada a isso, né? A gente tem muito resíduo agrícola, por exemplo, com antibiótico no próprio ambiente. Tem uns relatos da própria Anvisa, da Fiocruz, sobre o uso, por exemplo, de ciprofloxacino e polimixina em criação de camarões ou peixes em tanques. Então, assim, são medicamentos que a gente utiliza na prática clínica, mas que estão sendo usados de forma em grande quantidade também no ambiente. E aí, o que a gente pode fazer, né, já para mitigar esses problemas que aparecem para a gente? A primeira coisa que tem sido feita, não só para a bactéria, mas para qualquer doença nova ou problemas que aparecem, as primeiras coisas que as pessoas nas bancadas, os cientistas, os farmacêuticos fazem é assim, o que a gente já tem, a gente pode usar para outras coisas, seria a destinação, novos usos para coisas que já conhecidas, não só fármacos de outras coisas para novas doenças, mas também o que já conhece, melhorar essa coisa da farmacocinética, farmacodinâmica dos antibióticos. Então, a primeira coisa que vem até como atualização é a questão do uso dos antibióticos, não do jeito que a gente usa atualmente, mas tem uns trabalhos falando do tempo de infusão estendida, ou seja, em vez de fazer aquela medicação, falar em 30 minutos, em 1 hora de infusão, prolonga a infusão dessa medicação. Então, tem uns trabalhos recentes que falam isso. Outros trabalhos também falam em relação à infusão estendida, infusão contínua. Que seria isso? Por exemplo, um paciente está no UTI, grave, está sedado, e aquele antibiótico que faz, sei lá, 1 grama de 8 em 8, você pegaria esses 3 gramas dia, colocaria na bomba de infusão e faria essa infusão continuamente por 24 horas. Isso é também um estudo que vem sendo feito em vários centros. E além da infusão contínua, seria a infusão estendida, que seria isso que eu falei. Em vez de infundir em 1 hora, vamos infundir em 6 horas. Então, expande isso para ver se tem diferença. E tem, em relação à mortalidade, por exemplo, que é o principal desfecho que a gente pretende, né, que a pessoa viva melhor, saia mais rápido do hospital e não morra, em relação à infusão estendida, por exemplo, em relação à intermitente, que é o que a gente fala que é aquele tradicional, né? Então, houve diferença assim na mortalidade. Houve menos mortes em pessoas que receberam a medicação antibiótica em infusão estendida do que em infusão intermitente. Alguns trabalhos falam que não, depende do paciente, não tem tanta diferença em contínua para estendida, mas já vários trabalhos falam que a infusão estendida ou prolongada em relação à intermitente, ela sim faz diferença. Esse aqui é outro trabalho também que fala, uma revisão sistemática com meta-análise, falando sobre isso. Então, a mortalidade, por exemplo, nos primeiros 90 dias, sempre favorecendo a infusão prolongada ao invés de intermitente. Então, tudo ela, sim, falando a favor, com vários resultados positivos para isso. E é uma coisa que, nos congressos recentes de infectologia ou de CCIH, é um ponto bem importante, não só da resistência, mas do uso adequado e de infusão prolongada, que vem se mostrando bem mais eficaz. Antes de pular para o próximo, só lembrando aqui também que, além da infusão prolongada, estendida, tem também a revisão em relação aos tempos de antibiótico, né, tempo de tratamento mesmo. A gente tenta sempre, recentemente, quebrar essa ideia que por muito tempo ficou cristalizada de sempre 7, 10, 14, 21. Então, isso a ideia de sempre individualizar o máximo possível. Claro,
a primeira coisa é saber se teve resposta no paciente. Então, melhora clínica, ficou sem febre, melhorou o leuco. Então, são vários parâmetros que a gente utiliza na prática para pensar em suspender o antibiótico assim que possível. Então, por isso que a avaliação diária não é porque é a obrigação de ver a pessoa, porque tem que ver. É ver se realmente teve resposta para poder pensar o quanto antes suspender a medicação. É, exatamente. Outro ponto para pensando na farmacoterapia seria desenvolvimento de novos fármacos, que é uma coisa óbvia, mas que na prática é difícil. A gente tem recentemente alguns antibióticos novos, tanto para gram-negativos como para gram-positivos. No geral, o problema maior tem sido para gram-negativo, então elas são muito mais problemáticas em relação à gravidade, mortalidade, do que as gram-positivo. E, por outro lado, por um bom tempo, recentemente, a gente ficou sem novos fármacos. O que vem se utilizando agora, além de associação, né, de algum medicamento para quebrar essa coisa da carbapenemase, junto com medicamentos conhecidos, né, como, por exemplo, meropenem, o Astrionan, seria também algumas drogas novas, como, por exemplo, a ceftazidima avibactam, que aí tem atividade contra KPC e também contra esses metalo-beta-lactamases, que são um problema também bem recente para a gente em relação a mecanismo de resistência. Tem alguns outros, como o cefderocol, que são medicamentos que poderiam ter ação também contra a Acinetobacter, que é outro problema para a gente. Então, e alguns outros. Esse aqui também, o são nomes bem chatinhos de falar. Ceftolozane com tazobactam, também é uma cefalosporina, mas que parece com ceftazidima, mas que também tem esse inibidor de beta-lactamase mais recente, mais moderno, que ativa contra pseudomonas, incluindo o CMDR, que isso também auxilia muito nessas infecções graves e complicadas. A gente está falando aqui muito de bactérias, mas lembrar também que tem os fungos, e isso também é outro problema, né? Por exemplo, a Candida auris agora, que é resistente a tudo, então é outro problema para a gente. Mas, no caso dessa medicação específica, o tazobactam protege contra a beta-lactamase e tem essa excelente ação anti-pseudomonas, incluindo a resistência a carbapenêmicos. E para a gente aqui que trabalha com pacientes graves, muita gente na infectologia, ou em outras especialidades clínicas também, né, que tem pacientes na UTI, então a gente tem esse recurso à mão. Outro conhecido também que é o imipenem, mas aí ele vem associado ao helebactam, que aí associa essa combinação do inibidor da beta-lactamase para garantir que o imipenem funcione. Então, esse helebactam ele protege o imipenem da degradação enzimática, e aí você consegue ter uma ação ainda recuperando uma droga que existia, mas com esse inibidor da degradação da carbapenemase, né? Então, essa medicação recente, ela inibe a beta-lactamase A e C, incluindo as KPCs. Então, também tem ação contra pseudomonas resistentes e é uma alternativa quando há falha com os carbapenêmicos isolados, né? Ser o meropenem, ertapenem ou imipenem propriamente dito. Um outro que a gente tem recentemente, esse sulbactam, durlobactam, ele foi aprovado recentemente pela FDA em 2023 e ele é especificamente direcionado para a Acinetobacter baumannii. Por muito tempo a gente teve infecções bem problemáticas aqui no nosso hospital, por exemplo, na UTI geral, em relação ao Acinetobacter. Então, é uma medicação que ela é recente, mas por outro lado, como ela tem um custo elevado e tem limitação de disponibilidade no Brasil, a gente não vê muito na prática, mas em algum momento ela aparece para a gente, porque de fato tem muitos problemas com infecção por Acinetobacter na nossa prática diária, né? Para gram positivo, a gente tem esse foco nos MRSA, né, o Staphylococcus aureus meticilina resistente, que na prática vocês vão ver geralmente na cultura lá, oxacilina resistente, então meticilina, oxacilina é o MRSA. Então o que a gente tem na prática hoje é basicamente a vancomicina, linezolida, a gente usa com muita frequência aqui, por exemplo, no Hospital Oswaldo Cruz, mas essas outras opções também vêm aparecendo com
tedizolida, que é uma alternativa também à linezolida, com menos toxicidade, e uma vez por dia, apesar que a linezolida era 2 vezes por dia, mas já ajuda, então. Alguns outros, por exemplo, esse aqui, dalbavancina, ele é uma medicação com dose semanal, então facilita muito esse manejo ambulatorial ou em leito-dia, por exemplo. Então, uma dose semanal da medicação, ela tem uma liberação mais lenta, então seria uma alternativa importante para pensando em deshospitalização, por exemplo. Essa delafloxacino, que é uma fluoroquinolona com atividade anti-MRSA e também contra gram-negativos respiratórios, também é uma possibilidade. E essa aqui também, oritavancina, que é uma alternativa com dose única para infecções complicadas. Então, são opções que a gente tenta sempre que possível. Via oral, a linezolida é uma opção também para a gente, né, mas é um custo alto. Não que essas sejam baratas, mas também é um custo alto, mas pensando que ter menos acesso venoso, menos um foco de infecção, né, menos tempo de internamento seria uma opção também na prática. Além dos novos fármacos, a gente também lembra da possibilidade também de novos mecanismos de terapia. Então, uma das possibilidades que vem se comentando recentemente seria o uso dos fagos naqueles vírus bacteriófagos, que eles poderiam ser utilizados, direcionados para combate a bactérias específicas. Então, seria uma opção de destruição direta. É uma possibilidade. Então, isso já vem sendo trabalhado em alguns locais, alguns países. Então, é uma possibilidade, sim, de daqui para frente a gente ter esse tipo de intervenção. Alguns outros mecanismos também de atuação, por exemplo, essa medicação aqui, ela atua na tradução do RNA, então, diretamente no alvo ribossomal de proteína, de bactéria, então ela inibiria a própria existência daquela bactéria sem um antibiótico específico. Então, atuação direta na tradução do RNA daquela bactéria. Então, e essa nova classe também, essa gebotidacina, que ela inibe a topoisomerase, e aí tem uma ação. Tem até um documento recente da Sociedade Brasileira de Infectologia falando dessa medicação que poderia ser uma alternativa aos casos de gonorreia, por exemplo, que vem crescendo em resistência no mundo inteiro, ou ITU também seria uma opção. E aí são coisas pontuais para alguns tipos de infecção. Também alguns anticorpos monoclonais vêm sendo pensados também para ação antibacteriana, né? A própria modulação da microbiota, alguns ideias iniciais também de uso de nanopartículas, né, nanorobôs, para também pensando em destruição direta de células, né, parede celular ou de membrana de bactéria. Então, poderia ser também uma opção. Em relação ao uso racional, a gente tem também, porque a gente tem poucos fármacos novos, os que tem, a gente não chega ainda no Brasil com tanta celeridade e são de alto custo, então a gente leva um tempo para a gente receber também. Os que já tem, a gente tenta melhorar o uso, como a gente falou, né, de estendendo um pouco o tempo de infusão. Então, mas paralelo a isso, a gente tem que pensar também no uso racional. Novos antibióticos só farão diferença se usados com sabedoria. Então, a penicilina apareceu e pouco tempo já foi perdida para muita coisa. Então, saber utilizar também é importante. Por isso que a gente sempre cobra muito, sempre pensa muito assim, peçam esculturas, peçam um antibiograma. Então, sempre que puder, se tiver PCR, por exemplo, é importante, a gente tem aqui uma universidade que tem acesso, que pode ser melhor, inclusive, a gente vem conversando sobre isso, sobre a utilização do próprio material que já tem aqui, com o ICB, com o laboratório multiusuário também, para tentar ampliar esse tipo de diagnóstico para a gente aqui também, pensando em bactérias resistentes, ou as PCRs estão aí para isso. O Malditoff também, que é um tipo de aparelho para identificar as bactérias, então seria uma opção também, porque ela sai muito mais rápida. O que a gente precisa, idealmente, saber o que está tratando e se tem resistência ou não. Se a gente demora muito tempo com isso, a gente expõe muito tempo para o paciente a um antibiótico, normalmente vai ser de amplo espectro, vai ter os efeitos colaterais também, e a gente não vai saber, às vezes fica sem saber qual bactéria está tratando, qual o perfil de resistência, porque às vezes tem esse tempo de demora, ou não tem um material para fazer na hora. Então, o ideal seria saber
o mais breve possível que bactéria é essa que a gente está tratando e qual o perfil de sensibilidade e resistência, para a gente também pensar, escalonar, baseado nesses resultados de microbiologia. Então, a gente pede cultura, não é por pedir, para saber se a bactéria, de fato, é aquela que a gente pensou e se tem resistência ou sensibilidade. Às vezes a gente fica com medo, né, já começou, vamos deixar, porque não tem que deixar. Se está sensível a outras coisas, volta, descalona. Então, isso é um papel importantíssimo de quem está no cuidado, seja ele em qual grau for. Então, vocês também que estão na graduação, que estão escutando, questione as pessoas que estão atendendo o paciente também. Por que não troca o antibiótico, já que é sensível? Por que não passa para via oral, já que pode? Então, por que não vai para casa logo? Então, tem essas coisas que a gente tem que sempre... Exatamente. Então, se tem a opção que é via oral, por que mantém uma pessoa com acesso venoso lá? Seja ele periférico, seja central. Tira. Porque talvez precise. Tá. Se precisar, pega de novo. Então, assim, isso, claro, sempre, como foi falado, respeitando sempre a gravidade, a complexidade do quadro. Mas a ideia é que a gente tenha cada vez mais. Esse aqui não é totalmente fora da realidade, mas a gente poderia ter mais acesso. Esse mal de TOF, por exemplo, que às vezes com um dia, 2 no máximo, a gente tem um resultado já de que bactéria é. Uma coisa importantíssima, apesar de a gente depender de muitas coisas assim, é saber, primeiramente, quando você está num serviço, o que é mais frequente de infecção naquele serviço. Então, se você já sabe, porque a gente acha que o antibiótico empírico é totalmente na loucura, assim, né? Mas não, ele é baseado no que é mais prevalente naquele local. Então, se o seu serviço, você está na sua UTI, que a maioria das colonizações são por Acinetobacter com um perfil tal, então, se um paciente intercorrer, você já vai guiado por aquilo. Exatamente, Então, cada serviço, ele tem aquela flora específica, e eu falo serviço, não só o hospital em si, mas, por exemplo, existe uma diferença na UTI DIP, da UTI cirúrgica, na enfermaria para outra. Então, cada local, ele tem um perfil mais de bactéria e de bactérias resistentes ou sensíveis. Então, primeira coisa é saber o que você tem ali naquele local. Lembrar sempre pedir as culturas de vigilância também, suaves retal, nasal, o que for necessário, para que a gente tenha também se antecipar, que a pessoa pode estar colonizada e não está precisando de antibiótico. Então, saber se é colonização ou não e discutir isso. Outra coisa importante também, antes de passar para frente, a gente esquece também a questão da precaução de contato. Respeitar essa questão da precaução de contato. Uma vez que a gente sabe que a pessoa tem uma bactéria multiresistente, é manter os cuidados em precaução de contato até ele ir para casa. Ele não vai sair daquilo enquanto estiver internado. E outra coisa também que a gente esquece muito é, assim, receber uma pessoa de outro hospital, ela tem que ficar em precaução de contato automaticamente. Exatamente, isolamento, pede as culturas de vigilância. Se ela realmente não tiver nenhuma bactéria resistente, ela sai da precaução. Mas até você ter esse resultado em mãos, tem que manter em precaução de contato, porque você não sabe o que está vindo de outro serviço, você não quer que outras bactérias resistentes, outro perfil de resistência, venha também a colonizar o seu hospital, né? A sua enfermaria, a sua UTI. Então é importante isso. Os diagnósticos rápidos são importantes, mas também saber direcionar a antibioterapia e ter esse cuidado de escalonar. Que até brinco assim, que o pessoal vem perguntar para infecto para aprender antibiótico. A gente tende a tirar mais do que portar. A ideia é essa. Então, o nosso papel é se questionar. Então, diariamente, fazer na visita, na reunião clínica, saber. Está tratando com antibiótico? Tá. Quanto tempo está de antibiótico? Precisa manter isso? Quantos dias? Dá para tirar antes? Dá para passar para via oral? Então, dá para descalonar? Isso são questionamentos que têm que ser feitos diariamente, sabe? E não é só o infectologista, mas a equipe inteira, incluindo também o farmacêutico clínico, é importantíssimo. As visitas multiprofissionais, elas são importantíssimas. Algumas UTIs dão prioridade, porque são pacientes críticos, mas o ideal seria realmente pelo menos uma vez por semana, uma reunião multiprofissional para discutir os pacientes também, pensando em interações entre medicamentos, porque a gente às vezes tem isso também, né? Está tratando com antibiótico adequado, mas está interagindo com outra medicação que acaba prejudicando por um outro lado. Então, assim, é importante que a gente tenha também esse auxílio, um trabalho em conjunto com todos os níveis de profissionais, né? Em relação a desafios e perspectivas futuras, a gente tem, primeira coisa, o custo elevado e a falta de incentivo, né, para essa indústria farmacêutica em relação a antibióticos novos.
Então, é um problema grave, por isso que a gente também precisa cada vez mais fortalecer a pesquisa pública, porque ela que vai dar a resposta muitas vezes, porque não independente de como é que chama, incentivo ou não direto, assim, então a gente vê muitas doenças que não tem incentivo porque às vezes não tem tratamento ou qualquer coisa assim. A questão do desenvolvimento também está estagnado, poucas novas classes em desenvolvimento, então, como eu falei, tem muita coisa que associa a um medicamento que já existe, que também funciona, mas ele tem uma limitação, então muitas vezes é só, vou mudar aqui um radical do fármaco para esse auxiliar e tal, mas realmente uma droga nova é difícil. Desafio também nesses países de baixa e média renda em relação ao acesso a essas medicações, né? Então, muitas vezes elas são descobertas e as novas são um preço altíssimo, inclusive com margem de lucro muito mais do que o que deveria ser. Então, além disso, pois é. E as pessoas que mais precisam, elas acabam tendo menos acesso. Então, a gente vê isso para antibióticos aqui, mas também vê agora, recentemente, para medicação para o HIV, por exemplo, esse lenacapavir, que é uma medicação para prevenção do HIV, comprovadamente funciona, uma injeção que pode ser dada a cada 6 meses, mas que tem trabalhos que falam que a cada uma vez por ano já funciona, quebra a cadeia de transmissão, mas a indústria, um negócio que custa $100 está sendo vendido a $14.000. Então, assim, tem a seu lucro, beleza, mas não precisa ser tanto, né? Então, quem mais precisa não tem acesso. Então, continua as Américas, a Ásia e a África sem acesso à medicação, e os países que podem pagar, são pouca gente que precisa. Então, tem essas coisas também, né? Então, tem algumas soluções que vêm sendo colocadas. Isso aqui eu achei bem... Essa foi a primeira vez que eu escutei, foi preparando essa apresentação, uma assinatura de antibiótico. Não é antibiótico em si, mas você pagaria anualmente uma assinatura para uma indústria farmacêutica. Exatamente. Ele fala que é o Netflix dos antibióticos. Então, você paga anualmente para aquela indústria continuar pesquisando, porque tem um paradigma aqui, que assim, a gente quer que a gente use menos antibióticos. Então, se usa menos, vai comprar menos. Se compra menos, a indústria fala, vocês não estão me pagando, assim, eu vou vender o quê se vocês não querem usar? Eu quero usar, mas eu quero usar menos possível. Então, a ideia é que, assim, mantenha, uma relação, assim, de troca. Então, eu preciso de antibióticos novos, mas eu sei que vocês precisam de dinheiro para pesquisar, mas eu não quero comprar toda hora porque eu quero que as bactérias resistentes acabem. Né? Então, assim, então, anualmente, os governos, o NHS na Inglaterra, né, no Reino Unido, ele fica fazendo isso agora, ele faz uma licitação, coisa pública, não sei exatamente como funciona, mas que anualmente ele paga para a indústria, ele começa a pesquisar e todo ano dá resposta em relação ao que pode ser. Então, isso, exatamente. Então, tem também esses pool incentivos que os Estados Unidos também fazem, que seria uma coisa semelhante assim. Então, ele, em vez de, como é que chama, financiar que as coisas novas aconteçam, ele financia que as coisas aconteçam, mas não necessariamente um ritmo de produção acelerado. Então, seria mais ou menos isso, de tentar financiar que as coisas avancem sem ter essa contrapartida de eu tenho que comprar porque é antibiótico novo, mas é, isso também, exatamente. Não é só pesquisar por pesquisar, mas baseado no que está aparecendo. Isso. Uhum, exatamente. E aí vai direcionado para esse sentido, né? A integração com essa agenda, né, de saúde única também, que faz parte, como eu falei, a ideia, a gente vê em algumas doenças negligenciadas já isso bem presente, né, tipo leishmaniose, Chagas, porque a gente sabe, é bem visível a questão do ambiente, né, quando ele está degradado, acaba tendo mais mosquitos e tudo mais, mas aqui na infecção bacteriana e multiresistente, isso fica um pouco mais velado, mais invisível, porque a gente não percebe que, de fato, o ambiente como um todo, a maioria do antibiótico está circulando ali. Então, a ideia de o controle do uso na produção animal, um maior controle, né? De preferência, eu quero, assim, né, puxando meu perfil do veganismo, então, a ideia é que não precisasse nem animal para comer, que a gente não precisa disso. Mas, como ainda existe, que seja mais controlado. A Anvisa tem muitos documentos falando disso, só que ele fala assim, reduza, mas a fiscalização em si está sendo muito precarizada, assim, então
Ele tem um documento já, vários documentos antigos, do CDC, Anvisa, também. É, sim, exatamente. Então, também essa vigilância global coordenada, que aí a gente vê que é o óbvio, que sempre precisa ser dito, mas, por outro lado, a gente tem várias coisas óbvias que vem acontecendo mundialmente que não tem coordenação nenhuma. A gente vê agora, por exemplo, na Palestina, como está acontecendo. Então, a gente sabe que tem que ter uma vigilância para várias coisas, inclusive para a resistência bacteriana, coordenada, mas o que aconteceu na Covid foi o contrário no começo. Né? Cada um se fechou, não teve coordenação nenhuma, para depois ter que abrir. Então, cada um fechou em si, insumo só para mim, vacina só para mim, e não entende que o vírus não entende, como a bactéria não entende que existem fronteiras, isso não existe, é uma criação humana, né? Então, enquanto a gente falava muito isso na época da Covid, né? Enquanto um país estiver em ataque ou exposto, todo mundo está. Ainda mais agora com tanta migração, seja ela por guerras, conflitos, seja porque quer morar em outro canto para estudar. Então, assim, lembrar que migração não é só em catástrofe, não. A gente, quando vai estudar fora, também está migrando. Então, e a gente leva também patógeno, leva resistência também para outros cantos, e essa vigilância realmente precisa estar coordenada globalmente. Então, lembrar que uma daquelas mapinhas que a gente colocou, né, do hospital, da fazenda e tudo mais, mas também tem o aviãozinho ali, que a gente se muda, a gente viaja, a gente leva também resistência para outros cantos, né? E o papel do Brasil em relação à pesquisa clínica também, a gente tem pouca pesquisa antibiótica aqui no Brasil, pelo menos até onde eu sei, ela pública, né, pelo menos, tem as grandes empresas farmacêuticas atuando, mas em papel de pesquisa em relação ao antibiótico, a gente ainda tem é muito forte vacina, soro, por exemplo, outras coisas, mas em relação a antibiótico em si, infelizmente ainda é aqui. Alguns países são bem fortes, né, tipo a Índia, né, tem uma produção farmacêutica importante, mas a gente ainda tem, sim, uhum, sim. Mas é isso. Então, se pelo menos que cada local fizesse um papel, eu sou forte em produção, eu sou forte em vigilância, então essa também seria uma solução também pensando globalmente, mas essa interação, infelizmente, a gente achava que cada vez mais ia caminhar para como é que chama, uma irmandade mais global, e pelo contrário, infelizmente, nos anos recentes a gente vê cada um mais se isolando, infelizmente tem sido isso, assim, para várias coisas. Então, a resistência, né, ela é uma ameaça de fato real, a gente vive isso, a gente vê isso aqui no Oswaldo Cruz, né? De vez em quando, vez por outra, aparece uma bactéria que a gente vê tudo resistente, e aí faz o quê? Claro que tem coisa para fazer ainda, mas é uma coisa que assusta muito, assim. E essa coisa do uso racional desse stewardship, ele salva a vida de fato. Então, pois é. Eu coloco como eu coloquei esse termo porque muitas vezes, inclusive em documentos brasileiros, você vai encontrar esse termozinho, assim. Mas eu prefiro sempre, como eu falo, uso racional, porque engloba isso, assim. Então, uso racional. E aí, tudo que eu falei, né? Assim, lembrar de prescrever bem, de orientar bem, de tirar sempre que necessário, de escalonar. Então, sim, é o uso de fato racional como um todo. Não só o antibiótico em si, mas também pensando no todo do uso de dispositivos invasivos, um monte de coisa que a gente na prática avalia. Então, eu reforço porque tem muitos estudantes também aqui, né? Então, vocês estão muito mais do que muito preceptor diariamente com os pacientes. Então, vocês ficam o dia todo, às vezes, fica a manhã inteira, fica o dia inteiro, fica o final de semana. Então, assim, vocês conseguem ver muita coisa que às vezes pode passar batido. Pois é. Então, é importante que vocês vejam e questionem, assim, e vejam lá, em relação a antibiótico, o paciente está precisando de realmente, conta, porque às vezes o pessoal, está quantos dias? Não sei. É importante, escreve lá, dia tal, dia 1 de, sei lá, de 10, que já tem uma previsão na cabeça de vocês, assim. Porque às vezes está aqui, ó, hoje é sexta-feira, segunda-feira é outro grupo que vai aparecer lá. Então, às vezes essa informação pode se perder ou demorar a ser resgatada. Não deve ser assim, né? Claro que tem que ser um cuidado contínuo, mas a gente vê que todo mês muda, às vezes de duas semanas muda o grupo, né? No caso do internato, então, pelo menos para a gente da infectologia. Então, é importante que vocês tenham isso sempre
diariamente, isso é um exercício diário, assim, saber como o paciente está, não é só se ele está respirando, se ele está com febre ou não, mas saber se ele está tomando, se o tratamento está funcionando, se ele precisa realmente daquele tratamento. Eu sempre lembro de um exemplo que é um paciente que estava usando meropenem vancomicina há um tempão e, tipo, tá bem, assim, o laboratório bem, a pessoa bem, não tem, tá com febre ainda, tira o antibiótico, tirou e parou a febre. Meropenem é uma das causas de febre também, então é lembrar que antibiótico também dá febre. Então, se não faz sentido as coisas, repensa, assim, volta à investigação. Então, às vezes tem coisas que a gente tá aqui, ou pede assim, fulano, olha aqui, porque eu tô olhando aqui, eu não tô conseguindo mais ver nada, assim. Então, o olhar de fora também é importante, assim. E é isso. Obrigado aí pelo convite. E fica aberto, tem um tempinho ainda para perguntas, né? Exatamente. Aí sempre bota essa coisa, né? De febre. Muito obrigado, professor Diego. Até para mim foi excelente. Fiz uma revisão aqui rápida. Aí eu sinto falta de estar mais gente que a gente conversando, né? A coisa ainda. Essa última observação, tem muito estudante na sala, aí eu quero fazer uma pergunta, que faz muito tempo que nem preceptor eu sou. Quando eu era doutoranda e quando eu fui residente, e depois na minha prática médica, quando eu ia evoluir, eu botava 14º DHI, dia de internação, DIH, dia de internação hospitalar. 12º dia de não sei o quê com não sei o quê, cefalosporina com gentamicina. Então, isso era obrigatório. Não é mais assim, não. As evoluções, eu estou perguntando mesmo a vocês. Ninguém faz evolução mais escrevendo assim, não? Depende do serviço, né? Tem alguns serviços que estão já com prontuário mais digital, não tá, prontuário digital não tem isso. não tá tendo mais tanto, tá escrevendo assim, dessa forma. Não, mas isso não é escrevendo dessa forma, entendeu porque é que eu perguntei? Isso é informação importante para você saber o seu paciente. Você não consegue decorar todos os pacientes que você acompanha. Tem gente que pede isso, né? Para o doutorando, para o residente, passa a vida, tem que saber tudo de cor. O objetivo não é saber tudo de cor, é ter o segmento. Mas é muito simples. Isso no prontuário eletrônico é duas linhas. 12º DIH, Dia de Internação Hospitalar. 8º dia de céfalo, se quiser, magenta. Pronto. O prontuário eletrônico vem para facilitar, porque quando é escrito, ele se perde, ele rasga, ele molha. Quando é eletrônico, ele não só não acontece isso, como ele é para ele transitar, fazer a referência contra a referência. Ou seja, se o paciente tem alta e vai voltar para a referência dele, que é a unidade básica, aquele prontuário deveria ir para lá, para ele saber o que aconteceu. Vou passar, Lígia, deixa eu só terminar meu raciocínio. Então, veja, eu acho, e aí é importante, eu anotei algumas coisas em relação, inclusive, ao próprio currículo da gente, assistindo a sua aula. Um é a farmacologia clínica aplicada, porque até eu me perdi em algumas drogas novas que tem. Então, eu fico pensando nos meninos em termos de aprender as drogas e qual é a ação de um, a ação de outro. Não é ter aula de farmacologia no começo, é farmacologia clínica aplicada a cada prática clínica, a cada rodízio. Você pode ter uma tutoria, uma coisa, para trabalhar por vez, que a gente não decora tudo. E é o dia a dia que faz. Então, quando você está numa clínica, você vai sair dali sabendo qual é a farmacologia clínica aplicada daquela área. Ok. E o segundo que eu estou vendo agora, a gente precisa sentar com os hospitais que vocês estão rodando aqui e ver como é que é essas evoluções de prontuário eletrônico, porque tem informações que é para estar no prontuário, que não precisa estar. Não precisa estar, fica exame velho. Aí ainda tem mais, a prescrição faz, aí em vez de fazer outra quando muda, vai acrescentando e vai tirando e fica aquela coisa grande. E eu já vi gente no privado ser medicada errado por causa disso. Porque a técnica não viu que estava cancelada aquela ali e era uma outra e fez a mesma coisa. Isso tem mais de 15 anos que eu vi isso. Imagine hoje como está. Na UTI DIP, por exemplo, quando eu era residente, que ainda estava impresso, escrito tudo, tem uma coisa que chama a lista de problemas, né? A folha de rosto do prontuário.
que fica na frente. E aí, assim, não só antibiótico, mas, assim, dispositivo também, tá? Quanto tempo de sonda, quanto tempo de tubo, quanto tempo de catéter. É, e aí fica fácil de achar porque fica bem na frente. Então, assim, você tem o histórico todo. Ah, quais vezes o antibiótico ele já usou? Tá lá, assim, na lista. Rapidinho, você... Não é para decorar, é só para anotar, sabe? É importante. Querendo para a gente ver isso. Lígia, você está com a palavra. Lígia? Teu microfone está desligado, Lígia. Eu acho que Lígia congelou. Enquanto Lígia tenta ver o que é que aconteceu. Alguém. N, pronto, N. Faça sua pergunta, por favor. Oi, bom dia, Diane. Bom dia, Diego. Muito obrigada pela explanação, muito importante. E endossar, né, minha gente, a importância da gente ensinar os alunos de uma prescrição adequada. Eu não faço mais hospital, eu faço ambulatório, e a gente está tendo cada vez mais uma dificuldade em tratar o H. pylori, que é minha área, né, na gastroenterologia, devido à receita feita de maneira, quando é escrita, feita de um jeito que o paciente não entende, atentar também para a possibilidade de efeitos colaterais, ensinar também isso aos alunos, para esclarecer adequadamente aos pacientes sobre os efeitos colaterais, de não abandonar o tratamento, ensinar o uso de antiemético, algum probiótico que possa minimizar aquela diarreia eventual. Isso é muito importante, minha gente. E pedir sempre ao paciente para guardar a receita médica na eventual administração de antibióticos a nível de ambulatório, porque chega o retorno, repete a endoscopia, o H. pylori está lá novamente, não sabe se foi reinfestação ou resistência, e como vamos tratar de segunda vez. Então, é muito importante a gente ter esses esclarecimentos. Outra coisa, Diego, se houver tempo, a gente está, assim, em processo de utilização de probióticos no tratamento do H. pylori, que a gente vê que o probiótico ele ajuda a inibir a urease, que é uma enzima muito importante para a sobrevivência do H. pylori no ácido, no suco gástrico. Você tem experiência no uso de probióticos a nível de outros antibióticos utilizados na prática? Obrigada. Obrigado aí. E, de fato, são ótimas observações, porque essa coisa também que a gente falou, né, do paciente, ele receber informação e aí ficar sem saber se, de fato, ele entendeu, ou e orientar, né, de pedir também que leve a receita, leve tudo, para fazer um apanhado histórico do que ele está usando. Do probiótico, a gente utiliza pouco aqui, mas sim, tem, inclusive, das coisas que tem de novas ideias, de propostas para antibioterapia é o uso de probióticos. A gente tem clássico também essa coisa de alguns com acitromicina não, a amoxicilina, que está muito também diarreia, que aí usa também um probiótico junto, nas pós infecção por clostridio, né, também, que é importante também, usa vancomicina, mas também utiliza o uso da repovoação com probiótico. Só lembrando que na oncomatologia o pessoal tem mais restrição, né, porque mesmo sendo probiótico utilizado, eles também têm essa proporção de fazer também infecção, translocação pelo próprio probiótico, pela imunodeficiência, no caso, né, não mais da quimioterapia, mas tirando esse pouco, normalmente é uma possibilidade sim, porque a ideia é que ele volte a fazer a flora normal, né, a gente... nosso corpo, o peso do nosso corpo é mais do bactéria do que nossas próprias células, né? Então, tem esses dados também. Então, é importante que a gente cuide delas também, porque a maioria delas é boazinha pra gente. Obrigada, Diego. Eu voltei. Desculpa, a minha internet estava ruim, aí caiu. Agora eu consegui voltar. Posso falar agora? Está na minha vez? Claro. Por favor, Lígia, você.
Então, inicialmente, só parabenizando o Diego, foi excelente a apresentação. Inclusive, Diego, queria combinar contigo de estar fazendo essa apresentação também para a minha equipe da pediatria, voltada para a pediatria, não só para os médicos da minha equipe, mas também para os residentes, né, para que a gente possa levantar essas questões que foram importantíssimas que você falou, principalmente do uso racional de antibiótico. Eu acho que a gente tem aqui a gente tem, assim, meio que a gente sempre fica mantendo prescrição, às vezes, e não discute tanto o uso do antibiótico, por que está usando, por que está tanto tempo, né? Essa questão que você chamou aí, a atenção, é importantíssima. E outra coisa é que a reunião multidisciplinar. Eu acho que isso, Diego, esse ponto que você bateu é fundamental. Eu tive o prazer de participar recentemente de uma discussão clínica, eu estava fazendo um estágio no Hospital Menino Jesus de transplante, e aí eles fazem uma vez por semana um round multidisciplinar, que eles chamam, e quem participa da reunião é o farmacêutico. Então, a gente tem, às vezes, essa concepção de estar o enfermeiro, de estar a físio, a fono, o médico, né? Mas a gente esquece do farmacêutico. E como é importante o farmacêutico junto, né? Porque aí o farmacêutico chamou a atenção. Vocês calcularam o PKPD da vancomicina? Vocês estão vendo se essa vancomicina que esse paciente está fazendo está numa dose ajustada realmente para o que ele necessita, ou você está fazendo uma dose acima que você está induzindo resistência? Então, às vezes, a gente não para pensar em interação medicamentosa. Então, às vezes, por que o antibiótico não está surtindo efeito? Porque está interagindo com outro medicamento. E isso o farmacêutico, às vezes, chama a atenção, sabe? Sim. Então, é muito, muito importante, gente. E a questão que Dione comentou, né, da questão do currículo de medicina, que a gente dá farmaco lá no início, né, no curso básico, e são informações que realmente vão ficando perdidas, porque ali no curso básico a gente meio que decora o antibiótico, o que é que ele é, a classe de medicamento que ele é, para que ele serve, mas a gente não vê na prática. E eu acho que a gente só aprende antibiótico, Na medicamento, quando a gente está prática. na prática clínica. Isso. E aí Isso. a gente vai vendo, realmente, agora eu preciso aqui cobrir um gram negativo, aqui um gram positivo, né? Porque o que é a gente começar de baixo para cima, o que é esse negócio de escalonar, o que é esse negócio de botar um mais potente, um menos potente. Então, eu acho que às vezes a gente dá farmaco de uma maneira que não é atrativa. Equivocada. Não. E não é atrativa. É aquela Lívia, coisa. É uma aula de. Lívia Vê se vê, eu Ah, tenho 40 anos de formada. A gente já reclamava disso. 40, bota mais 6 para trás, né? Que é 6 anos. 46 anos atrás, a gente reclamava disso nos cursos. E é. continua do mesmo jeito. Né? Mas uma coisa eu vou passar para Diego me responder. Mas assim, nessa tua reunião, bota os internos também, que a gente já vai começando a fazer isso. Se der, Eles participam, Dione, eles estão porque a juntos. minha ideia, eu anotei É. ali com a palestra dele, por isso que eu falei do currículo, é que esses meninos precisam ter essa farmacologia clínica aplicada no estágio. No Perfeito. estágio, a gente pode fazer tutorias a cada área, porque a gente não vai decorar tudo, mas, por exemplo, o menino está na GO, então ele vai, durante as 8 semanas que ele vai passar lá, tá certo? Ele vai ter 8 semanas discutindo, uma vez na semana ou a cada 15 dias, quais são os principais medicamentos, interações medicamentosas para as situações vivenciadas ali. E isso se repetirá a cada rodízio, a cada área que eles estão. A gente hoje está começando no 7º período, acho que no 8º isso é conversado, quando os meninos rodam no DIP, mas é conversado quando você está numa área bem específica de doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Mas aí a gente tem o rodízio da pediatria, já começa antes do 6º ano, né? Então, eu já anotei ali para conversar com o Mari, para colocar a ideia para o NDE, porque isso não é reforma curricular, isso é ajuste do que melhor dá. Isso não precisa a gente ter as pessoas que queiram fazer. A gente tem Fábio Formiga, que é farmacologista, que quer fazer isso, e ele é farmacologista, ele é da Fiocruz, tudo, então a gente já tem pelo menos um farmacêutico que a gente possa começar devagar, e depois, se precisar, a gente vai vendo quem a gente arregimenta, se faz concurso para farmacêutico mesmo aqui dentro da FCM, nesse sentido, tá certo? Quer descontar o que ela falou? Sim, obrigado aí, Lígia, pelas contribuições, e eu fico à disposição também para ficar com vocês também. Lá na infectologia a gente tem que foi até criação dos próprios residentes, que eles falam que é antibiótico em bolos. Aí toda semana
Aí os próprios estudantes que estão lá no internato, eles fazem o quadro e fazem. Eles têm 5 minutos para apresentar o antibiótico. Ele fala mecanismo de resistência e dose, um monte de coisa assim. E aí eles toda semana tem 2 ou 3 atividades assim que eles. E aí é como. É isso que a professora falou, assim, né? As coisas precisam fazer sentido para aquela pessoa, né? Como. É meio que a alfabetização, né? De Paulo Freire também, assim. Precisa fazer sentido, assim. Então, se naquele momento, naquela especialidade, ele precisa usar a sulfa, ele vai entender porque, assim, uma pessoa está lá na frente dele precisando, ele vai se inteirar e o paciente vai se interar com ele também, então isso faz todo sentido, assim, por isso que, de fato, essa coisa aplicada é importante, assim, né, e aí tem essa possibilidade de fazer, e do farmacêutico também, realmente é importantíssimo, interação, a gente vê muita interação de antirretroviral, né, mas para outras medicações também é importantíssimo. E se a gente pensar, a Lígia, a N, que está aqui, Marília, que é professora, que eu estou vendo, né, Diego, se a gente pensar, se a cada clínica, farmacologia clínica aplicada, ele vai ver o uso aplicado do antibiótico naquela área, quando ele terminar o internato, ele viu que os antibióticos são os mesmos, com aplicações diferentes, dependendo da área e do adoecimento da pessoa. Então, a visão que ele vai ter do uso da sulfa vai pegar da criança, à gestante, ao idoso, à doença infecto-contagiosa, vai pegar tudo, entendeu, Lígia? Então, e não precisa ser tudo de uma vez, a gente pode fazer doses homeopáticas, tá certo? Da farmacologia, não é só antibiótico. A gente sabe, por exemplo, se vai para a cardiologia, é um monte de medicação que tem hoje para a mesma coisa, e a gente precisa que, não é saber tudo, mas o que é que aqui é mais usado e por quê? Quando ele está rodando aqui, ele vai estudar o que é que aqui é mais usado e por quê. E assim vai a gastro, como o N falou, tá certo? Pneumo, que Marília está aqui, são os mesmos antibióticos. Você, com a sua hepatologia e a pediatria, são os mesmos medicamentos. Agora, com atuações, aplicações, às vezes dosagem, a gente que é da pediatria é tudo diferente, tá certo? Totalmente diferente. E isso é novidade para mim, eu sei que para vocês não é, do uso contínuo, tá certo? Nos casos mais graves, eu entendi, porque se eu posso tomar oral, eu não vou fazer uso contínuo venoso. É muito interessante. Ainda tem o problema se a pessoa é insuficiência renal ou não, tem que calcular o clírice, olha como eu ainda me lembro direitinho, tá certo? Então, a tal história é muito legal, eu acho que essa foi uma aula que está gravada. A gente vai disponibilizar, se Diego permitir, na página da gente, porque os alunos podem ver de novo no canal do YouTube. Eita, Ricardo tá é chique. A gente agora tem canal do YouTube, minha gente. Na íntegra, no canal do YouTube, que aí vocês podem ficar vendo, tá certo? E anotar, e depois parar Diego no corredor do hospital e tirar uma dúvida, tá certo? E eu vou pedir uma coisa agora, que todo mundo abra a câmera, porque a gente já está tendo que encerrar para se preparar para outra atividade, para a gente bater uma foto, todo mundo aí, quem está aqui, ele já bateu. Aí todo mundo com a câmera aberta, por favor. Aí eu vou ver agora quem está com... quem está linkado, mas não está presente, quem não vai abrir a câmera. Abram, por favor. Isso, Spencer. Guilherme, Beatriz, sim, certo. Guilherme, vem tu para cá. Guilherme, Beatriz. Bem, vai ser com quem abriu. Eu quero que todo mundo abra. Isso, muito bem, Vitor. Muito bem, Elis. Vamos todo mundo. Está todo mundo se ajeitando, é para abrir, vem cá. É porque ficam do lado um do outro. Pronto. Pronto, ele vai. Agora! Pronto. Bata aí, Ricardo, no nosso primeiro evento do último dia. Todo mundo rindo? Pronto, minha gente. O link é o mesmo. O link é o mesmo. E a gente vai só ter um intervalinho que é o professor Gustavo Carvalho, que é o próximo professor, tá certo? Aí dá tempo de fazer um lanche no banheiro, se ajeitar, tá bom? Eu vou aqui agradecer aqui a Diego e a gente daqui a pouco está de volta.